Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você pode também ouvir pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Pois bem, em primeiro lugar, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista e trabalho com constelação familiar. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O seu cachorro se parece com você? As doenças que o seu animal tem ou teve já tem a ver com as doenças que você tem na sua família humana? Pois bem, o assunto é esse. Antes, porém, eu quero convidar todos a conhecer a constelação familiar veterinária, que é uma técnica desenvolvida por nós, que trata os animais através dos sistemas familiares. Pois bem, a técnica foi desenvolvida por Bert Hellinger e ela até então era utilizada com exclusividade na espécie humana. Porém, alguns veterinários eles têm estudado essa técnica e levado para a medicina veterinária em benefício dos animais e seus sistemas familiares. Isso tem feito muita diferença na vida dos animais. Então, nós temos um curso de constelação familiar veterinária. Esse curso, o último curso que eu lancei foi um curso internacional. Esse curso ocorre todas as terças-feiras, das 15 às 18, né? Aqui o horário do Brasil e o horário da Europa, das 18 às 21 horas. Esse curso tem a duração de 3 horas, são 73 horas de curso no total, ou 6 meses, e leva o indivíduo a se tratar, porque o curso também é um tratamento. Nós fazemos constelações familiares dos alunos no curso, nós ensinamos o aluno a fazer essa técnica e também nós fazemos uma mentoria. Os alunos, alguns deles veterinários, outros terapeutas, devem trazer seus casos clínicos para que a gente diagrame segundo a visão sistêmica. Isso é super, hiper, mega interessante, porque dá luz ao caso do aluno e ele acaba tendo resultados mais interessantes. Então, quem quiser conhecer esse curso de constelação familiar veterinária, é só entrar em contato comigo. Ainda dá para entrar, né? Nessa terça-feira próxima começarão novos alunos. Então, se você quiser entrar nesse curso, é a última chance, porque depois a gente vai para a terceira aula e aí não dá mais para o aluno entrar. Esse curso, ele é o último do ano, né, que eu lancei. Ah, mas o ano que vem vai ter curso, Marcos? Então, vai, creio que sim, né? Mas eu sugiro que você não perca tempo, né? Eu acho que essa pandemia está ensinando a gente que a gente não pode perder tempo na vida, porque tudo é muito efêmero, tudo é muito fugaz. A gente sempre soube disso, mas esquecia, né? Esse vírus veio dizer isso para a gente. Então, provavelmente sim, provavelmente tenho planos de lançar curso no início de janeiro, mas, obviamente, se você tiver interesse, não perca tempo, né? Entre o quanto antes, porque essa é uma técnica incrível de tratamento para você, para dissolver ou para resolver os teus emaranhamentos familiares e, ao mesmo tempo, ajudar muito nos animais. Pessoal, então é isso. Por que o cachorro se parece com você? Por que o cachorro tem a mesma doença que você? Pois bem, eu sempre digo que eu me formei em 1992, fui para um consultório veterinário e estou até hoje, né? Essa é uma das atividades que eu exerço. E desde aquela época, desde que eu me formei, eu percebia muita semelhança, né, entre o animal e o dono. Na época a gente chamava de dono, né, ou proprietário. Havia muita semelhança. Essa semelhança era física, olha que interessante. O cachorro era a cara da pessoa, né? Essa semelhança era psíquica. O cachorro ansioso, deprimido, agitado, tinha um dono ansioso, deprimido e agitado. E essa semelhança, pasmem, e isso é o meu maior interesse, é com relação às doenças. Mas por que o cachorro e o gato têm a mesma doença da pessoa? Por que será que isso acontece? Então, a gente anda estudando bastante esse tema, eu já há alguns anos. E o que a gente percebe é que os animais, por serem menores, né, segundo as leis de Bert Hellinger,
maior é quem cuida de menor. Então, se o animal é cuidado como uma criança, ele é menor. Se o tutor cuida como um pai cuida de um filho, esse tutor é maior. Então, o que acontece? Quando inverte essa situação, ou seja, quando o animal ou a criança se identifica tanto com o pai ou com a mãe que quer, de alguma forma, fazer uma troca de posição com eles, eles acabam adoecendo. Então, isso acontece com a gente também. Então, o pai tem um problema de saúde. O filho tem dó, o filho quer resolver, o filho não se coloca no lugar de filho, né? Não se coloca no lugar de menor. Esse filho adquire a doença do pai. O animal também é assim. Como ele está na posição de filho, se esse animal tiver dó do dono, se esse animal se identificar muito com esse dono, se esse animal quiser ficar muito na presença desse dono, ele faz a mesma doença que o dono. Bom, fazendo a mesma doença que o dono, o que acontece? O animal se aproxima da gente, né? Então, é uma aproximação sem consciência, na verdade. Tudo isso ocorre através de um processo inconsciente. E não nos ajuda, inclusive, né? Diga-se de passagem, quando o animal adoece junto com o tutor, ele não elimina a doença do tutor, ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas acham que os animais nos protegem com relação às doenças, assumindo para si coisas que são nossas. Isso não é possível. O animal faz isso através de um outro mecanismo. Ele faz isso através de amor, né? Ainda que ele seja até um dos objetivos dele, não sei o que passa na cabeça de um animal, achando que se ele adoecesse, o dono também melhoraria do seu quadro, talvez sim, dentro de um processo inconsciente. Isso não acontece. Então, a pessoa passa a ter dois problemas. A pessoa passa a ter o problema dela, que está doente, e a pessoa tem que conviver ainda com a doença do animal, com a questão do animal, gastar com o animal e despender todo um tempo que a pessoa muitas vezes já não tem por conta da sua própria doença em relação ao animal. Então, por isso, pessoal, que cara de um, focinho do outro. Esse é o nome do meu livro, que eu lancei em 2015, outubro de 2015, e que ele vem de um estudo feito através de uma monografia quando eu iniciava a escrever para a formação do curso de psicanálise que eu me formei em 2014. Então, esse livro, ele mostra de fato o quanto os animais se parecem com os seus tutores e, inclusive, em relação às doenças. Aí o animal adoece, precisa levar no veterinário. Pois bem, um veterinário normal vai olhar para o animal. Ok? Ok. Bom, e vai resolver? Não. Mas por que ele não vai resolver? Porque a doença não é do animal. Né? Ah, não, mas o cachorro está doente. Não, eu sei que o cachorro e o gato estão doentes. Acontece que essa doença desse cachorro e desse gato, ela está diretamente ligada à doença do tutor. E a gente, se não olhar para o tutor, a gente não consegue uma resposta terapêutica no animal. Porque a partir do momento que eu conheci as constelações familiares e que eu entendi que quem adoece não é o animal, que quem adoece não é a pessoa, que quem adoece não é a criança, quem adoece é o sistema familiar. E é esse sistema familiar adoentado, enfraquecido, desvitalizado, né, que está sofrendo, inclusive, que provoca, ou que dinamiza, ou que agrava, ou que potencializa a doença do animal. Então, curar o animal, tratar o animal, é muito mais do que atender o animal. Essa é a grande mensagem que eu trago dos meus estudos e das constelações familiares. Atender o animal é muito pouco ou quase nada para a cura desse animal. Até porque a gente não olha mais para o animal, a gente olha para o sistema familiar e busca curar esse sistema. E curar o sistema, eu acho que a maior cura que alguém pode ter é ter o seu sistema tratado, olhado, curado. Por quê? Porque
Os sistemas familiares, as nossas famílias, elas acabam passando de geração em geração questões dos nossos ancestrais. E se a gente não olhar para os nossos ancestrais, a gente não acaba não resolvendo a questão atual. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem um problema hoje, eu arrisco a dizer que esse problema não é seu. Ah, mas que problema pode ser? Por exemplo, problemas conjugais, pessoas que não conseguem se relacionar, problemas financeiros, pessoas que trabalham e não conseguem uma vida razoável do ponto de vista financeiro, doenças, pessoas que vivem doentes, pessoas que nascem doentes, pessoas que desenvolvem doenças, não são saudáveis. Todas essas questões, elas estão diretamente ligadas à nossa ancestralidade, ao nosso passado, que vem aos poucos se manifestando nas gerações vindouras. Então, o que nós vivemos no passado, nas nossas famílias, a gente acaba de alguma forma vivenciando agora também. É por isso que a gente não crê no tratamento exclusivo do indivíduo, e não só do animal, mas, por exemplo, a pessoa tem um problema psíquico, né? E vai no psicólogo, vai no psicanalista. Legal. A pessoa vai melhorar? Sim, a pessoa vai melhorar. A pessoa vai resolver? Então, se de fato o que Bert Hellinger fala, que os quadros que as pessoas apresentam não são a exclusividade delas e que tudo está interligado através de uma alma maior, que é a alma da família, pelo inconsciente coletivo, né? Ou por um campo chamado morfogenético, isso não vai resolver. E a constelação, ela vai atuar muito mais profundamente do que a terapia individual, né? Porque a terapia individual vai tratar quem? O indivíduo. No entanto, a constelação familiar, conhecida como uma psicoterapia breve, bem objetiva, ela vai tratar a família desse indivíduo ou a família desse animal. No caso dos animais, eles estão inseridos dentro de um contexto de família multiespécie, que são famílias compostas por indivíduos de espécies diferentes. Então, se uma família tem um cão e um gato e um passarinho, nós temos aí 4 sistemas. O sistema humano, formado pelas pessoas. O sistema dos cães, relacionado ao cão da casa. O sistema dos gatos, relacionado aos gatos da casa. E o sistema das aves, relacionado com a ave da casa. Pronto. Esses 4 sistemas, eles interagem, né? Um coexiste com o outro. Um se interpõe ao outro a todo momento. São sistemas diferentes. Um não tem nada a ver com o outro, né? O pássaro tem a ver com os pais que são pássaros, os gatos têm a ver com os pais que são gatos, os cães têm a ver com os cães que são cães, e nós humanos temos a ver com os nossos pais e ancestrais que estão conectados conosco. Através dessa consciência, a gente passa a entender que cada um está no seu papel. Isso é importante. Por quê? Muitas das doenças dos animais advêm do fato desses animais não estarem no seu papel de animal. Hoje em dia é muito comum, a gente discute muito isso, o intenso processo de humanização que os animais sofrem, que eles passam, sendo colocados num lugar de filhos, sobrinhos, netos, maridos, esposas. E Bert Hellinger diz que quando alguém não está na sua posição, né, dentro do sistema, todo o sistema vai sofrer. E o que mais a gente tem visto são animais que sofrem e estão sofrendo um processo chamado humanização. Humanização é dar vida de gente para quem não é gente, né? São esses absurdos que a gente vê as pessoas fazendo com os animais, né? Deixando horas num pet shop para alisar os pelos, para pintar as unhas, como se fossem meninas, mulheres. Esses animais são judiados, maltratados, na medida que são impostos a utilizar uma roupa que eles não gostam, né? Porque a pessoa acha que deve usar por tal ou qual motivo,
né? É óbvio que as pessoas não têm maldade, mas elas se esquecem que aquele animal não é o filho dela e que aquele animal ele tem um filho, né? Ele tem um pai cachorro, ele tem uma mãe cadela, ele tem um sistema próprio dele. E quando a gente subjuga isso, quando a gente esquece disso, os nossos animais adoecem gravemente, porque aí eles ficam conectados a um sistema familiar humano, né? Que não vou dizer se é melhor ou pior que o deles, vou dizer que é diferente. E essa diferença faz com que os animais eles adoeçam, especialmente de doenças crônicas, de doenças graves e de doenças incuráveis. E aí entram as constelações familiares para que a gente possa abordar essa situação, né, e tratar sistemicamente, tratar o sistema como um todo e não exclusivamente o animal, que seria muito pouco, né? A gente sabe que as consequências do nosso passado, elas estão presentes nos dias atuais, né? E as consequências das nossas atitudes agora impactarão em futuras gerações, trazendo uma série de problemas, uma série de questões para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, etc. Pessoal, então, constelação familiar veterinária. Essa técnica eu utilizo no meu consultório, né, nos meus atendimentos. Eu utilizo online, né, eu faço constelação para o mundo todo. E é impressionante como os animais, a partir delas, passam a ter uma resposta diferente, ou ao tratamento, ou com relação à doença. Até porque não é o animal que mudou em si, mas são os tutores e o sistema familiar deles, né, desses tutores, que acabou se reorganizando e com isso o animal foi para o seu lugar também se reorganizando. Então é muito importante que a gente, a partir de agora, passe a ver a vida, a profissão, os desafios, né, através dessa visão sistêmica, tá? Então, de fato, o animal se parece conosco. E ele faz isso por amor. Identificação, conceito de Sigmund Freud, de 1921, que mostra e que explica a relação de semelhança. Identificar é ser como, agir como, parecer como. Então, se eu me identifico com o meu ídolo do rock, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu me identifico com Raul Seixas. Então, eu vou cantar Raul, eu vou vestir como Raul, eu vou pensar como Raul, eu vou agir como Raul, né? Ou seja, eu vou fazer uma conexão com ele, porque esse é meu ídolo ao qual eu me identifico, por exemplo. Os animais têm como ídolos seus tutores, né? Eles são ídolos, né, para a gente. E com isso eles acabam copiando tudo como se fosse aí um artista real, de fato, né? Eles acabam copiando tudo isso para eles, né? E a doença vem junto. Porque quando a gente copia uma pessoa, a gente copia tudo. A gente não copia assim, não, isso eu quero ou isso eu não quero. Quando um filho se identifica com o pai, ele também passa por isso. Não, isso eu quero do meu pai, isso eu não quero, não. Ou você olha para o teu pai e se identifica com ele, ou você está olhando para sua mãe, ou você está olhando para fora, né? Nas constelações familiares a gente vê muito isso. Para onde você olha? É para o seu pai? Muitas vezes é para um pai que já faleceu, e com isso a gente olha para a morte, né? Quanta gente não está assim? Hoje, inclusive, dando aula de mentoria, né? Nós tivemos várias dúvidas, né? E uma dúvida foi com relação ao perfeccionismo, né? Pessoas muito perfeccionistas, elas buscam a morte, elas buscam morrer. Porque Bert Hellinger dizia que o perfeito, ele está morto. Quando a gente busca a perfeição e chega nela, a gente morre. No entanto, a vida é completamente imperfeita. E assumir que somos imperfeitos é uma das coisas, das tarefas, dos desafios mais complexos que nós temos. Porque a gente acha que é perfeito. E pior ainda, a gente acha que tem que ser perfeito. E não tem que ser nada. Porque isso traz um sofrimento para a gente, uma angústia sem tamanho. Você não tem que ser nada. Você tem que ser você. O que você gosta de fazer?
O que você não gosta de fazer. Enfim, entender que a gente necessita se conhecer e através desse autoconhecimento a gente vai definindo quem a gente é, quem a gente não é, enfim. E com isso vem a profissão e vem a parte financeira também mais favorável quando a gente olha para a gente e vê o que a gente quer em relação ao outro, em relação a nós mesmos, né? Então, as constelações familiares é um mergulho no nosso autoconhecimento. Então é isso, pessoal. Os animais se parecem conosco. Não é à toa que o teu cachorro tenha o mesmo quadro que o seu. Aliás, quando o seu animal apresentar um quadro, eu sugiro que você olhe para você e verifique se os seus exames estão em dia, se está tudo certo, etc. Né? Não quero assustar ninguém, né? Mas se eu tenho um animal, sei que ele é muito próximo de mim e ele desenvolve alguma questão da área de saúde, isso é um convite para que eu, de alguma forma, olhe também, porque os animais fazem muito isso. Eles iniciam primeiro o seu quadro de doença, de problema, de transtorno, e em seguida vêm os tutores. Talvez não é que eles iniciem, eles demonstram, talvez, mais facilidade, mais facilmente, uma questão que muitas vezes o dono ele quer esquecer, ele não quer se lembrar, porque isso traz muita dor, muito sofrimento, muita angústia para ele. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser fazer o curso de constelação familiar, ainda dá tempo. Nós abrimos turma faz 2 semanas, às terças-feiras. A primeira aula foi a apresentação do curso. A segunda em diante teve aula. Hoje foi a segunda aula, foi muito bacana. E dá para entrar no curso até terça-feira que vem, que é a nossa segunda aula ou terceiro encontro. A partir daí não dá para entrar mais. Não deixe para amanhã, se você pode, se o horário pode. Se você está se sentindo convidado para vir para a nossa turma, não pense, venha. Né? Eu falei muito isso hoje numa aula, essa questão do sentir e do pensar, né? O quanto a cabeça nos atrapalha, em faço ou não faço, não é, e o quanto a nossa alma nos ajuda na medida que diz para a gente, não, faça ou não faça, né? Aprender a sentir esse coração, uma das tarefas mais lindas que o curso de constelação familiar que eu ministro proporciona ao aluno. Embora, obviamente, vai depender do aluno fazer esse movimento, porque ninguém vai fazer por ele, né? Tá bom, pessoal? Então, o último recado é que eu quero mandar um grande abraço para a entidade Procães. A entidade Procães é uma ONG de proteção animal, feita e mantida pelos colaboradores da Rádio Vibe Mundial, e eu convido você a nos ajudar também. Como vocês sabem, aqui no Brasil, o Estado brasileiro muito pouco faz pelas ONGs, né? Pelos animais abandonados, pela saúde pública veterinária, e cabe a pessoas valiosas na sua humanidade recolherem esses animais, tratarem, cuidarem e, enfim, colocarem para adoção. O que eu acho incrível na Procães é porque eles têm uma possibilidade de apadrinhamento do animal. Então, por exemplo, eu adoro animais, mas eu moro num apartamento pequeno com um gatinho. Não posso ter animal, mas eu posso ajudar. De que forma? Apadrinhando. O que é isso? Eu escolho o animal e ajudo a custear a sua estadia na ONG, tá? Então, coloque no Google @Procães e você cai no Instagram ou Facebook ou rede social, onde você pode conhecer essa ONG que o pessoal os colaboradores da Rádio Mundial mantém. Tá bom, pessoal? 0 operadora 11 99639 0089. Um grande abraço. Dúvidas sobre constelação familiar? É só entrar em contato. Até mais.